Oi, Oi, boa Nifa! tarde, tudo bem? Boa tarde, que delícia receber você na minha casa. Que ótimo, você também aqui, né? Que coisa boa! Sabe o que eu estava lembrando? Que nosso Ah, último encontro presencial a gente estava. Deixa eu dar boa tarde para todo mundo, né? A gente vai. isso. Eu vou te encontrando, já vai me dando vontade de conversar contigo. Da última vez que nos encontramos foi lá na feira de Porto Alegre, naquele encontro promovido pelo Quindim, né? Em que a Ah, gente eu falava. lembro, foi lá no museu, né? Foi muito Isso. legal. Muito legal. E a gente Sobre falava temas sobre, polêmicos. não foi? E o Foi. tema polêmico naquela época era justamente a perseguição aos livros infantos juvenis e também as aulas gravadas, né? E enquanto eu entrava aqui para conversar contigo, eu lembrava exatamente que agora tudo está sendo gravado, né? É, Agora é está tudo ao verdade. vivo, a cores, para todas as pessoas poderem ter contato e, de repente, também participar com a gente e conversar sobre esses temas, né? Como É, você tem, está? tem gente dizendo que estava lá no encontro de Porto Alegre. Ó, que ótimo rever Ah, que legal, vocês que que participaram daquela bacana. tarde. Muito gostoso, né? Essa possibilidade que a gente tem encontrado de, pelos meios disruptivos, né? A gente poder se reencontrar nesse momento tão significativo e delicado. Como você está? É, eu tô bem, estamos em casa, né? Esse tempo todo procurando fazer coisas, lendo, escrevendo. E eu tenho dois filhos que moram comigo, né? Então a gente também cozinha e tivemos momentos de poder dedicar, arrumar a casa, que a casa sempre fica para depois, a gente sai tanto, faz tanta coisa. Então, esses meses estão sendo meses importantes. Tem um lado legal, que é um lado que a gente senta junto para comer, que a gente pensa junto o que, que vai fazer, tem um aproveitamento também muito grande das coisas, né? Na cozinha, um caldo de uma coisa que vai virar uma sopa de noite. Então, tem um lado positivo aí para a gente. E para Me você? parece, me parece que a gente anda ressignificando tudo, né? Inclusive a É, própria geografia da gente na casa, né? Eu estou bem também dentro do possível, né? Porque também tem, né, tem uma situação que é complexa e que a gente precisa encarar de frente, mas ao mesmo tempo se ressignificando nela, pensando em possibilidades para encontrar o outro, né? Como a gente está fazendo aqui, e estudando também, e acho que esse momento é um momento muito significativo, porque de certa maneira isso vai atravessando uma série de coisas que a gente pensa, que a gente lê e que a gente constrói, né, intelectualmente também. Na poética da vida também, né? E por isso que eu te é, convidei para a gente conversar, para poder entender um pouquinho, né, sobre algumas questões, né? Porque você, para quem não conhece a Ninfa, gente, ela é uma mulher extremamente sabida, e ela transita por uma série de caminhos, né, intelectuais e de produção acadêmica que dialogam entre si. Ixi, eu acho que a ninfa caiu. Deixa eu chamar ela de novo. E, e agora, como é que eu faço para achar lá? Espera aí um pouquinho só, gente. Eu estava apresentando a ninfa. E achei a ninfa e convidei ela novamente. Então, para quem não conhece a ninfa, ela é formada em psicologia e letras pela PUC-Rio e depois ela fez o mestrado em literatura comparativa, literatura comparada na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, onde eu estou. Então, é uma mulher que transita, né, uma intelectual que transita tanto pela psicologia, pela psicanálise, pelas letras, como também, né, por essa literatura que nós chamamos de literatura para a infância e juventude. E a minha questão, né, quando eu chamei a Ninfa para essa conversa, foi justamente a gente pensar tanto esse momento que a gente está vivenciando, esse momento delicado, esse lugar que a gente tem ressignificado na geografia da nossa casa, mas também pensar as questões relacionadas ao eu, né? Nunca foi tão importante que a gente pudesse pensar, né, nas estruturas psíquicas e tentar entender a nossa saúde mental nesse momento.
E aí, deixa eu chamar a Ninfa novamente aqui, gente, porque eu acho que ela está com algum problema de conexão. Coisas de quem faz ao vivo, eu acho, né? E aí foi muito significativo, assim, uma primeira conversa. Oi, Oi, não sei o que Ninfa! aconteceu, que eu desapareci e voltei. E, enquanto você estava desaparecida, eu estava te apresentando para quem Ah, estava aqui, sim, né? Estava dizendo obrigada. que você transita, né? A tua primeira formação em psicologia, em letras e psicologia, Letras. né? Letras. E aí depois você foi para psicologia e depois fez literatura comparada, né? Na USP. Isso. E transita também pela psicanálise, pela literatura para infância e juventude. E tem um trabalho, né, Nifa, como professora também, porque você dá aula de poética, não é isso? Sim, eu também trabalho como professora. Na verdade, eu fiz a primeira formação em letras, né? Eu queria trabalhar com tradução, com mitologias, e me aproximei da psicanálise já na faculdade de letras. E resolvi fazer psicologia, acreditando que eu ia deixar a literatura de lado, mas na verdade a gente não. Você vai se envolvendo e você vai vendo as interfaces, né? Como que uma coisa conversa com a outra. E é isso que eu tenho feito até hoje. Eu trabalho sim como professora, como psicanalista, como produtora cultural também. E escrevo e trabalho com os textos. Então, acho que essas profissões estão todas ligadas pelas palavras, pelos sentimentos, né? E eu gosto das coisas que eu faço, assim. Tem os momentos para cada coisa. Quando você falou da geografia da casa, eu também fiquei pensando nessa geografia dessas coisas, nesse momento em que eu estou trabalhando e fazendo tudo dentro de casa, né? Então, no final das contas, acabo criando pequenos cantinhos, né? Ou uma mesa com alguma coisa que é da literatura para a infância, ou uma prateleira que tem a ver com mitologia ou com psicanálise. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ressignificar esses espaços. Mesmo que a gente more num quarto ou num lugar pequeno, a gente tem que criar pequenos nichos, né? Para você transitar nesse mapa da sua casa, para que a sua casa fique maior, para que ela fique mais, né, do que é, além da imaginação. A gente tem que fazer um pouco como Alice no País das Maravilhas, né, que ela tem uma hora que ela fica entalada na casa, né, uma perna na chaminé, um braço para fora da janela, e aquele exercício dela de encolher, de crescer demais. Eu acho que a gente está vivendo um pouco isso. Então, a gente tem que redescobrir essa casa nossa, mesmo que essa casa seja um quarto, né? E você ter um momento para as suas orações, para quem é de orações, se não para meditar ou para não pensar em nada, para lazer, para você ler, para você cozinhar, para você arrumar as coisas. Eu acho que essa coisa da geografia que você falou é magnífica. E eu tenho pensado muito nessa questão. Na verdade, quando você estava falando, eu estava lembrando do Raymond Williams, né, que é um crítico, um intelectual, enfim, que diz que a gente não escolhe o gênero que a gente escreve, que a gente, de fato, a gente é escolhido por esse gênero. E enquanto você falava da sua trajetória, eu lembrava que eu vim da mecânica industrial. Eu nunca te contei isso, né? Não Mas, sabia. mas eu fiz escola técnica em mecânica industrial. E quando eu Veja descobri no só. teatro a possibilidade de me comunicar de uma forma diferente, porque eu era muito, por incrível que pareça, eu era muito introspectivo nesse momento em que eu fazia a escola técnica. Então, quando eu descobri por meio do teatro, das oficinas que eu tive a oportunidade, na oficina de teatro, que eu tive a oportunidade de me manifestar, de pensar por meio dessa linguagem, eu fui me redescobrindo e eu fui constituindo, de fato, uma outra, digamos assim, narrativa da minha vida acadêmica e também pessoal, né? Porque aí eu fui fazer história, depois eu me envolvi com o movimento estudantil, enfim, eu fui criando uma outra trajetória. E quando eu comecei a escrever literatura, que eu me deparei com essa literatura, eu vi exatamente essa geografia constituída na minha trajetória, naquilo que eu estava produzindo. E eu imagino que esse momento em que a gente se depara com aquilo que é, de fato, mais
mais aconchegante, porque o nosso lar ele tem essa ele deve ter essa característica. É óbvio que não é para todo mundo, porque cada um lida com esse lugar de uma forma diferente, mas esse lugar aconchegante, ele também, para algumas pessoas, Ninfa, ele tem se transformado num lugar estranho, num lugar de muito incômodo, né? E a gente tem transitado, né, por essa relação de estar em casa e a gente se sentir seguro, mas ao mesmo tempo a gente se sentir inseguro porque a gente tem visto o tempo passar, as horas passarem, os dias passarem, sem a perspectiva da gente resolver um problema como esse. Como é que você tem enxergado isso? O que é imprescindível da gente conversar sobre isso nesse momento? É porque eu acho que na medida em que a gente está em contato com o que é muito familiar, que é a nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama, que é um berço, né? A casa deveria ter esse sentido do berço. Mas Sim. nós estamos vindo de uma sociedade que vive muito fora de casa, que viaja muito, né? Que se comunica bastante também, e que a casa, muitas vezes, ela é um dormitório. E eu acho que nesse isolamento, para quem está podendo ficar em casa, está funcionando como esse reconectar com o seu familiar, que é também estranho. O Freud tem um ensaio que eu gosto muito, que tem esse nome, O Estranho, ou O Sobrenatural também, dependendo da tradução, e ele vai falar que o que é estranho, na verdade, tem muito de familiar, tem muito de alguma coisa que a gente viveu lá atrás, na infância, assim, que nos chocou, que nos traumatizou, né? Então, eu acho que o fato da gente estar dentro de casa, convivendo com esse familiar, ele também traz um certo estranhamento, porque muitas vezes é uma casa com a qual você não tem total domínio. Eu já escutei muitas pessoas falarem, né? Eu não sei onde ficavam guardadas tais e tais coisas, porque tinha uma diarista ou uma empregada, ou não parava em casa, né? E muita gente também que viajava muito tem falado isso, que está redescobrindo a casa. Então, esse familiar, ele é muito assim ambíguo. Ele tem esses lados diferentes, né? Que nos coloca também em contato com o mundo interno nosso. E muitas vezes é um mundo interno com o qual a gente não quer né? Assim, se tornar muito próximo, muito íntimo, porque você vai esbarrar, sim, com coisas que estão ali guardadinhas, dormindo, que podem acordar. E se elas acordarem, elas podem te assustar. E o mais esquisito disso tudo, né, é que a gente também vai padronizando algumas respostas, né? Então eu tenho escutado muitas pessoas dizerem assim, porque a pandemia ela será transformadora para todo mundo, ela vai de fato construir um novo ser, um novo indivíduo mais responsável, mais empático, que tenha respeito pelo outro. E quando a gente sai da nossa casa, a gente se depara também com um elemento estranho, né? Que é um elemento que já existe em nossa sociedade, né? A gente sabe que a nossa sociedade ela tem características individualistas, muitas vezes egóicas, muitas vezes sem a preocupação com o outro, mas a gente se depara quando a gente sai, né? A gente vai fazer um mercado, ou a gente vai resolver um problema específico, a gente se depara com uma sociedade que muitas vezes não está preocupado com o outro. E eu fico pensando, né, se de fato essa pandemia ela será capaz de dar conta de transformar esses indivíduos também, né? Porque de fato a gente está passando por uma pandemia, eu não quero tirar a relevância disso, mas passamos também por vários problemas ao longo da nossa vida que poderiam também ter um caráter transformador dessa sociedade, né? Só que a gente vem de uma construção cartesiana em que o indivíduo é algo que se blinda dentro dele mesmo, né? Então, muitas vezes, o outro só existe porque ele legitima a ação do outro, ele legitima que esse outro exista. E a gente está falando aí de um padrão específico daqueles que dominam, né? É verdade. Eu acho que essa experiência que a gente está vivendo, ela afeta as pessoas de maneiras muito diferentes, muito variadas, né? Tem pessoas que estão sofrendo muito porque tem uma dificuldade em lidar com esse interior, com esse fechado dentro de casa, com estar sozinha, né? Com estar com a sua própria solidão e ter que se ver com esse seu mundo subjetivo.
E eu não sei se essa experiência da pandemia vai transformar todo mundo, né? Eu acho que está sendo uma experiência simultânea no mundo inteiro, né? De muita dúvida, de muito medo e de não saber o que vai acontecer. A gente está lidando com as redes sociais e com essas ferramentas como essa live aqui, por exemplo, que é muito legal. Você está aqui na minha casa, eu estou na sua casa, e as pessoas que estão aqui com a gente também estão com a gente, estão nas nossas casas. Isso tudo é muito bacana, mas eu também não sei assim em que medida e como que o mundo vai se transformar depois. Eu acho que a gente ainda está imaginando utopicamente o que vai acontecer, que as pessoas podem, né, tirar lições dessa pandemia. Mas eu também não sei se isso acontece assim, se as pessoas têm uma predisposição subjetiva para essas transformações, né, na ordem dos seus afetos, das suas emoções. Então, assim, eu acho que tudo que a gente está vivendo agora é muito novo. Isso já até existia, assim, essas ferramentas já existiam, essa live, Zoom, mas agora elas passaram a ser uma necessidade, a gente precisa delas. E precisaremos por muito tempo também. Mas como que isso vai reverberar nas próprias pessoas, né? E na subjetividade de cada um, eu acho que só o tempo vai nos mostrar isso. Eu nunca quero ter uma visão pessimista e acho que muita gente vai ser, né, vai sair transformado desse momento, porque é típico das relações históricas, né? A gente vai se revendo e vai se reconstruindo a partir de um trauma como esse, da própria dialética da história. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente fique atento a esses lugares sensíveis, né? A gente como artista, a gente como produtor e os leitores também, como aqueles que vão transformando aquilo que a gente escreve, é importante que a gente esteja atento também a esses movimentos que a gente constrói nessa relação com o outro e nessa relação com a gente mesmo, né, Ninfa? E, na verdade, o que me motivou esse encontro contigo, e eu não quero perder esse foco, foi justamente o momento em que eu comecei a retomar as leituras que eu tinha deixado para depois. Ou então leituras em que eu precisava muito fazer, mas que eu não tinha encontrado ainda um espaço, porque eu estava muito envolvido em outros projetos. Ou então leituras que eu sabia que eram necessárias e que, de fato, eu precisava, de maneira emergencial, retomar. E enquanto eu lia, né, eu me deparei com o teu livro, com um outro livro que você acabou de escrever, né, em 2019, que se chama Coisas que Viram Outras, que é esse livro aqui. E eu achei, sobretudo, o título bastante desafiador, né? Porque é um título que traz uma ambiguidade de sentido, né? Porque assim, eu posso ler coisas que viram outras, no sentido dessas coisas que vão virar outras, mas eu posso também entender que são coisas que viram, né? Que sonoramente é isso que me remete, que viram, que olham para outras coisas. Então me dá esse sentido da transformação, né? E eu estava lendo muito, eu tenho lido muito o Walter Benjamin e pensado nessas permanências, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a gente está em busca sempre do novo, né? A gente quer colocar no lugar do velho o novo, e a gente muitas vezes não percebe que o novo também traz um tanto desse velho, né? A gente tem essas permanências, né? nessa materialidade. Dá para fazer um paralelo com o familiar estranho, né? Que a gente falou agora há pouco. É isso mesmo, né? O estranho tem muito de familiar, né? E aí me pegou com uma força, né, os teus contos, justamente porque eu me peguei nesse lugar da casa em que eu ando transformando, porque eu já pensei em ser cozinheiro, eu já pensei em ser engenheiro civil, né, eu já pensei em refazer toda a minha estante, então eu tenho me refeito nesses momentos e tenho pensado nesse meu lugar como escritor também, como produtor de conhecimento. Então, foi muito potente, porque eu também atuo na educação, foi muito potente saber que eu era capaz de ligar uma câmera e começar a dar aula para meus alunos, né? E eu confesso para você que, num primeiro momento, eu fui muito resistente. Eu disse, não, eu vou preencher esse momento
e aí vem o negacionismo, mesmo sabendo da dimensão dessa pandemia, porque vai passar logo, né? Vai ser um momento transitório, isso vai passar logo, então eu vou trabalhar com videoaulas, eu vou mandar atividades, eu vou resolver o problema para mim, porque acredito... Ixi, a Nifa caiu de novo. Deixa eu só pegar ela aqui de novo, tá, gente? Para eu concluir a ideia com ela presente. Achei. Oi, tudo bem, gente? Tem um probleminha técnico aqui, eu preciso achar a Ninfa. Cadê ela? Ai, Ninfa, cadê você? Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu ver aqui, eu acho que... achei. Achei. Então, e como eu estava falando, achei aqui, gente, já vou chamar ela. E aí eu concluo na presença dela também. Deixa eu ver aqui. Não Oi. sei muito bem porque eu estou desaparecendo, mas está parecendo aquela brincadeira da criança que joga o pano e fica brincando, que é uma das brincadeiras que as crianças mais gostam de fazer e que eu defendo muito, né? Que é Semana da sumir e brincadeira, né, voltar. Nifa? Semana E do hoje, brincar. isso, amanhã, né? O dia isso. Amanhã. Então, acho ótimo, porque está no comando, né? Você desaparece e volta, desaparece e volta. O que eu estava te falando é que eu me senti muito impotente no primeiro momento, e aí eu mandava as atividades para meus alunos, eles faziam, e depois eu fui me ambientando nessa possibilidade de conversar com o outro por meio dessas ferramentas, né? E aí eu abri a câmera e comecei a dar aula para os meus alunos. Eu fui, de fato, encontrando uma possibilidade de me comunicar com o outro por meio desse equipamento, que para mim era tão usual, mas que no momento em que eu precisava usar, né, para me comunicar com os alunos, ele passou a ser um instrumento estranho para mim também. Como tem sido as tuas aulas? Como tem sido esse momento da aula? Num primeiro momento, assim, também eu acho que na primeira semana eu ainda não tinha aderido ao Zoom, ao Google Meet, a essas ferramentas, né? Mas depois eu fui entrando nisso também, porque a gente fez algumas reuniões assim sociais e familiares, né? Para brincar, para comemorar, e eu acho que deu uma descontraída. Então agora eu tenho trabalhado com isso muito bem, assim. Agora eu tenho reparado que algumas pessoas já contam com a aula. Eu dou aula mais para adultos, né? No SEAT, que é o Centro Educacional Anísio Teixeira aqui no Rio, neste momento, as aulas foram transformadas, as aulas de criação poética foram transformadas nos saraus virtuais. Então, os alunos aparecem, mas os saraus também são abertos às famílias. As famílias vêm também. E os alunos não se mostram muito, eles não abrem as câmeras, eles ficam sem se mostrar. A não ser quando eles vão apresentar um poema ou uma música, né? Então, assim, eu comecei a me familiarizar com essas ferramentas, porque também eu tenho 2 filhos jovens que lidam com isso. Um lida muito com vídeos, com áudios, né? Ele até me incentivou a abrir um canal no YouTube, coisa que eu nunca pensei na vida, assim, não achei que para mim isso seria importante, seria útil, não teria tempo para isso, as pessoas também não dariam bola para isso. Mas aí ele foi me falando como que era importante também outras pessoas em outros lugares terem acesso a isso, né? Aí eu topei e aos poucos a gente aqui transita nesse universo, porque a minha filha tem aulas todos os dias, de manhã, de tarde, alguns dias de noite, por essas ferramentas. Então, eu também fui, aos poucos, lidando com isso e hoje eu acho que não dá para não estar a par dessas coisas, né? Porque dessa maneira a gente se aproxima das pessoas. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa legal que aqui mesmo eu estou reconhecendo gente de outros estados, de outras regiões, tem gente do Sul, tem gente do Norte, do Amapá, do Pará, isso é muito bacana, né? A gente se aproxima de todo mundo. Então, tem esse lado legal, né? Que
aquilo que a gente está fazendo pode ser compartilhado com mais pessoas. Isso me agrada muito. Agora, com os pacientes, Fábio, está sendo curioso porque cada um escolheu a maneira que queria para se comunicar comigo, né? Eu já atendi assim, quando a pessoa viajava ou se mudava, passava um tempo fora do Brasil, principalmente, mas não como uma opção. Agora não tem opção, né? Agora não tem. A gente precisa da ferramenta. E aí cada um escolheu de uma maneira diferente. A maioria deles eu estou atendendo por computador, porque eu também propus isso, que eu acho que no computador a gente tem um campo maior de afeto também. Porque quando você encontra a pessoa, além da palavra, a gente tem uma linguagem não verbal, né? De franzir a testa, de diminuir a abertura do olhar, de balançar a cabeça, como você está balançando, eu também, de gesticular ou de pisar um pouquinho duro, um pouquinho firme. São pequenos elementos que, num trabalho terapêutico, né, a gente vai aprofundando, vai valorizando. E agora, nesse momento, eu acho que é tudo por essa ferramenta. Então, se você abre o campo para o computador, a gente pode também se ver melhor. Claro, para aqueles pacientes que querem, né, que querem ser vistos e querem me ver, porque alguns não querem e optaram por um telefone mesmo. Mas acho, Ninfa, que isso que você está falando é muito bacana e entendo como uma experiência diferente da experiência física, né? da experiência do encontro presencial. Né? Desculpa interromper, tem gente do Rio Imagina. Grande do Norte, do Mato Grosso, as pessoas estão se identificando e eu estou adorando, estou viajando nessa geografia brasileira. Diga, Fábio. Não, a gente tá com... Enfim, tem muita gente, tem muitos lugares e pessoas muito especiais, né? Enquanto eu estou elaborando aqui contigo, eu estou vendo, né, pessoas que são muito afetuosas e que seguem você e que me seguem também. Isso é muito bacana, a gente poder encontrar nessa experiência virtual também essa experiência afetuosa, né? E a minha pergunta para você era justamente essa, porque assim, a gente viveu, a gente foi, de certa forma, convidado, convocado a utilizar esses meios de comunicação que até então a gente não usava com tanta frequência, mas, num primeiro momento, eu particularmente como professor, eu levei muito daquilo que eu fazia na sala de aula para dentro do computador, para dentro dessa experiência virtual. E essa experiência virtual foi me provando também que a gente está trabalhando com outra linguagem, né, Ninfa? Então eu imagino que na relação de clínica e na relação com os pais e com as crianças, a gente vai chegar a um determinado momento em que a gente vai precisar também estudar como é que a gente pode potencializar esses meios disruptivos de outra forma, que não é a mesma forma da sala de aula. Porque se a gente parar para pensar na relação que a gente tem com os alunos em sala de aula, eles já têm uma série de desafios a serem pensados, a serem ressignificados. Então é muito, digamos assim, precário se a gente pega a experiência da sala de aula, que já precisa ser revisitada a todo tempo, e a gente coloca nesses meios disruptivos, e a gente reproduz uma forma de pensar e de agir e de dar aula exatamente como a gente dava em sala de aula, isso é pouco eficaz nesse processo de aprendizagem, né? Então, eu acho que os professores eles estão se repensando e longe de mim isso ser uma crítica, eu acho que a gente foi pego de surpresa e a gente deu conta de olhar para esse momento histórico como um momento desafiador e a gente deu conta de uma parte dele, mas em se tratando de um problema e que provavelmente esse problema ele vai passar muito tempo para que a gente possa voltar para a sala de aula, a gente vai precisar também encontrar nesse recurso outras maneiras de trabalhar e de dar aula. Sim, que sejam mais afetivas, menos frias, né? Porque eu mesma senti necessidade de criar umas plaquinhas. Umas plaquinhas. Porque quando você trabalha na plataforma do Zoom, todo mundo se vê, você tem aquelas mãozinhas, né, para você sinalizar. E na plataforma do Google Meet, que é uma plataforma com a qual a gente está lidando no SEAT, você não tem esses recursos.
E aí eu criei umas plaquinhas, assim, plaquinhas que são maneiras de você interagir mais com o público, né? Tanto assim, dizendo, levante a mão se quiser falar, vai passar. E, na verdade, não fui eu que criei. Eu pedi para minha filha fazer. Ela desenha, ilustra, gosta de fazer isso. Aí eu fico em cima dela, aproveitando papelão, aproveitando uma tampa de uma caixa de papel. E, enfim, aí ela foi fazendo isso e está funcionando. Tô percebendo, Ninfa, como você é elegante. Eu já uso de uma autoridade afetuosa com meus alunos. Eu falo, gente, abram todos, porque eu tô com saudade e eu não vou terminar essa live enquanto eu não matar a saudade de vocês. Tô admirando a sua maneira elegante de conquistar o outro. Eu sou um pouco mais incisivo, eu digo, abra a câmera, que eu tenho saudade, aí entra as minhas necessidades egóicas também, né, de dizer, olha, eu preciso vê-los, eu preciso nesse momento trocar olhando, nem que seja pelo computador, olho no olho com vocês. Eu acho assim, tem grupos menores que eu também criei um texto para as pessoas se prepararem para a aula, né? Porque às vezes as pessoas vão entrar no horário da aula, a internet não funciona direito, sentou num lugar que não está bom, a luminosidade não está legal. Aí eu fiz uma coisa também orientando isso, entendeu? Para escolher esse lugar, assim, é um momento nobre, solene, né? Eu acho que a gente tem que resgatar esses rituais, mesmo estando em casa. Falo muito para as pessoas não ficarem o tempo todo de pijama e de roupa de casa. O seu corpo tem que ter sinais de que você está mudando também. A gente que está em casa já há mais de 70 dias, né? Nós estamos praticamente parados. Então, a gente não está se comunicando com esse mundo lá fora. Eu moro nos fundos, eu também não vejo a rua acontecendo. Eu acabei me aproximando da vizinhança, para o bem e para o mal, né? Tem as coisas chatas também. Então, a gente está descobrindo o melhor e o pior de todo mundo, né? Então a gente tem que dar certos sinais para o nosso corpo. Mudar a roupa, mudar o canto da casa no qual você vai ficar, o canto do quarto, né? Meu quarto tem uns 4 cantinhos. Não que o quarto seja grande demais, mas eu já consegui estabelecer uns 4 cantinhos diferentes. Para você também ter a sensação de que você está se expandindo, né, nesse quadradão que é a casa, que é o quarto, né? Essas paredes. Então, eu acho que é importante a gente lidar mais do que nunca com essa capacidade de transformar as coisas, de coisas virarem outras, né? Das coisas da casa se transformarem, da gente poder ressignificar isso no nosso corpo, na nossa espiritualidade, na nossa psique, né? É isso que a gente faz como professores, como educadores, enfim. Eu vivo um dilema existencial o tempo inteiro, Ninfa, nesse momento, né? Eu acho que esse momento de parada faz com que... E é um dilema existencial à la Sartre mesmo, né? Quando a gente pensa... Quando eu penso no meu passado e olho para ele e digo, caramba, eu gostaria de ter sido muita coisa e não consegui ser tudo o que eu queria ser. E quando eu olho para o meu futuro e digo, caramba, eu gostaria de ser muita coisa, mas eu não sei se eu vou conseguir ser. Então, o que me resta é a angústia do presente, né? Então, essa angústia do presente é uma angústia em que a gente vai ressignificando a todo tempo, né? É incrível como a gente vai se reconstruindo. Então, em alguns momentos eu acordo e digo, caramba, hoje eu estou bem, né? Então, hoje eu estou bem e vou produzir bem, e vou dar conta, né, desse processo, que é o processo da vida, né, da gente abrir o computador, da gente limpar a casa, da gente organizar a nossa história, porque vai passar, vai chegar uma hora, vai chegar um determinado momento que tudo isso vai passar. Vai passar, como ela foi feita para o computador, ela está ao contrário. Tem essas plaquinhas, assim, um pouco... interativas, animadoras com as pessoas, né? A gente vai falando isso como um mantra mesmo, né? No sentido de que a gente, que não seja fantasioso, no sentido de que esse sonho, né, que essa possibilidade de transformação, ela aconteça ligada à própria realidade, né, Ninfa? Sem muitos delírios.
Né? claro. Delírio no sentido de dizer, ah, não, nada existe, está todo mundo bem, todo mundo vai ficar em casa, vamos todo mundo ser feliz. A gente não está no momento de uma felicidade plena. A gente nunca Não, esteve, na verdade, não, né? não. Nunca estivemos Agora no muito momento. menos, muito Agora, muito menos. menos. Então, é muito importante que a gente assuma esse lugar da crise também. Esse Porque a crise é desconforto, né? transformadora, né? É um desconforto. Eu diria que é um, pegando também carona no Freud, né? É um mal-estar que a gente está no nosso corpo, na nossa casa, no nosso país, né? O Freud tem um texto que eu gosto muito, Mal-estar na cultura ou Mal-estar na civilização, depende da tradução dele, que é isso, a gente está vivendo um desconforto enorme dentro de casa, dentro do país, né? A gente não sabe muitas vezes o que vai acontecer. E tem dia que a gente amanhece muito mal. Eu amanheço mal pra caramba, mas eu vejo assim, eu tô viva, eu tô com saúde, meus filhos estão aqui, eu também tô vendo que eles estão com saúde. Então eu tento transformar as coisas, os espaços, as coisas que eu estou fazendo. Eu comecei a lidar com textos de humor. Eu sempre admirei muito os autores do humor, porque meus textos, meus livros publicados, sempre tem uma linha assim de desamparo, de perda, de morte, né? E aí eu comecei a criar uns pequenos contos com bichos que têm um traço de humor. E para mim isso é um desafio. E a minha filha ilustra e depois eu gravo para o YouTube. Está sendo um exercício, assim. Eu não faço isso com muita facilidade e conforto. Não tem conforto. Eu preciso trabalhar naquele texto. Quando eu consigo chegar digamos assim, a uma lapidação que está bem, que eu leio em voz alta várias vezes para mim e para os dois daqui de casa, que tem hora que não aguentam mais, que eu mudo, e eles falam, mãe, mas você não mudou nada, tá a mesma coisa que você leu ontem, eu leio de novo. Então, assim, é um exercício, né? Que eu acho que eu acabei pensando nisso outro dia. Caramba, por que eu estou escrevendo contos com bichos e com a presença do humor? Coisa que não era habitual na minha vida. Eu acho que é um pouco para lidar com luto, com morte, com ameaça, com medo, porque você olha para o lado e você tem medo do que está do seu lado, dentro da tua casa, né? É uma coisa invisível que pode te assustar e acabar com você. Então, acho que a gente tem que buscar formas de transformar os nossos sentimentos, os nossos espaços internos e externos, né? E é lindo isso que você está falando, né? Me lembrou muito a Michelle Petit, que é uma estudiosa da leitura, né? Isso. Francesa, que passou muito tempo na Colômbia, e que ela fala desse lugar da leitura enquanto um lugar regenerador, né? O quanto a gente, em determinados momentos da nossa vida, em que a gente de fato está passando por problemas ou dificuldades muito complexas, esse momento de crise mesmo, né, que a gente está vivendo, o quanto uma leitura pode trazer, que não necessariamente é a leitura que fala sobre essa crise, que fala sobre esse problema, mas o quanto uma leitura ele pode interligar, né, essa relação que a gente tem com o nosso eu, com aquilo que de fato a gente está lendo. Então, é muito bonito isso que você está falando. Eu, de fato, Ninfa, num primeiro momento, eu me organizei, eu disse, vou fazer a leitura de todos que eu precisava fazer. E aí, quando eu esbarrava nessa leitura, eu dizia, gente, eu não estou pronto para ela. E aí eu também aceitei um pouco esse momento de crise, de pensar, nesse momento eu não quero fazer a leitura. Nesse momento eu quero cuidar dos meus cachorros, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar de mim. Então, acho que foi também muito importante eu ir me entendendo nesse novo contexto, para que depois eu voltasse para a leitura. Então, eu tô na fase da leitura existencial, né? Eu estou tentando entender um pouco, filosoficamente, como é que eu estou respondendo para essas questões do meu tempo. E estou tentando voltar para uma leitura literária, o que para mim é muito difícil, porque a literatura ela me leva para um lugar estético de muita sensibilidade. Eu me sinto frágil, né, quando eu leio literatura. É diferente de quando eu leio um livro técnico, um livro teórico. Um ensaio teórico. Uhum. E aí eu fiquei analisando
o porquê disso, né? Porque talvez, de fato, a gente precise parecer tão duro nesse momento, tão forte nesse momento, a gente precisa se munir das nossas ferramentas para dar conta de algo aterrorizante, né? Porque esse estranho está o tempo inteiro na gente. Eu já me vi limpando as compras 2 vezes, né? Porque eu achava que uma vez só não era o suficiente. Então, de passar álcool na maçaneta, de tomar banho e quando eu pegar no alimento eu dizer, caramba, eu preciso lavar novamente a mão. Então esse estranho invisível, né, que pode estar na janela, que pode estar no sapato, que pode estar no focinho do cachorro, é muito complexo isso. Então, num primeiro momento eu tive muita dificuldade de voltar para a leitura literária porque eu achava que eu precisava me manter forte, talvez seja isso. Psiquicamente falando. Pode ser. E quando eu volto para a literatura, ela me acolhe num lugar onde eu posso ser mais frágil, mais sensível, né? Onde eu possa lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças. E nesse momento é muito difícil a gente se fragilizar frente a essas questões. Porque você é pego pela verossimilhança, né? Então você se fragiliza, não tem jeito. Agora, isso tem interferido de fato na tua literatura? Você tem escrito questões que têm relação com a pandemia ou você acha que nessa escrita, de certa maneira, não essa temática, mas esse momento em que a gente está vivendo, ele interfere? Porque eu estou lembrando dos hermenêuticos, né? Quando a gente vai ler um livro em que a gente se depara com uma história e essa linguagem, né, essa construção tem muito a ver com aquilo que o autor é. Não necessariamente com aquilo que ele está passando, porque tem um tanto de autoral, né? Tem. Para eu escrever sobre a morte de uma criança, isso não quer dizer que eu vivi a morte de uma criança, mas pode ser que eu vivi uma perda muito forte que eu possa fazer uma analogia à morte dessa criança. Então, como tem sido esse lugar que é um lugar desafiador de conquista, né? Porque é como você falou, cada momento que a gente acorda, a gente fala, caramba, eu estou vivo, e que bom que eu estou vivo, e vamos lá, né? Porque o dia vai passar e eu vou dar conta dele. Mas também é um momento em que a gente começa a sentir a morte se aproximando da gente, né? Seja pelos parentes, seja por amigos, seja pelo amigo do amigo, mas a gente sente que ela está rondando a gente também. Como tem sido essa relação? Porque agora o Covid-19 tem nome, né? Está perto de você, está na vizinhança, está nos seus conhecidos, nos seus amigos, ou porque estão em casa, ou porque estão hospitalizados, ou porque morreram. Então a gente fica com medo. E muitas vezes pensando, caramba, o que vai acontecer comigo e com todo mundo, né? A gente não... Para mim é um momento de muita incerteza. E é um momento da gente fortalecer o nosso sentimento sobre o próprio mundo, né? Isso tudo que a gente está falando aqui, ressignificar, transformar as coisas, dar novos sentidos e fortalecer esse tipo de encontro, porque eu acho que esses encontros também, quando você escuta alguém falando, isso também, você vê que não é só você que está lavando aquele alimento 2, 3 vezes, né? Eu tenho um amigo que criou o cantinho do covidário na casa dele. A gente instituiu aqui também. É um canto pequeno, que vem da rua, fica ali. Se possível, 2, 3 dias. Se não, se é de geladeira, eu fico ali vendo o que eu faço, né? É o canto do covidário, né? Então, assim, é uma loucura isso. Mas acho que a morte está sempre muito perto da gente, né? Só que a gente nega a morte. E acho que agora não tem muito como negar, porque ela está com nome, ela está com nome e sobrenome, dentro da sua família, na sua vizinhança, no seu círculo de amigos. Então, acho que não está distante da gente, ela está perto, como sempre esteve. Só que a gente está lidando com isso assim, com uma intensidade também muito grande, porque a cada dia é uma pessoa que está doente ou que morre, que a gente perde, né? E eu acho que, nesse sentido, a literatura, ela nos reconecta com esse eu nosso enfraquecido, e mesmo que a gente se sinta, assim como você falou, né, impotente diante da leitura, enfraquecido, eu acho que isso depois vai te dar
sabe, vai regenerar, você vai nascer outro, né? Metamorfose. A gente está numa metamorfose. Somos todos larvas que estamos nos transformando nesse momento. Só que a gente não sabe exatamente em que vamos nos transformar, né? E eu acho um lugar extremamente significativo, Nifa. Eu acredito numa literatura em que traga esse estranhamento e essa mobilização do sensível, né, em mim também. E eu estou voltando aos poucos essa literatura e tenho entendido assim, caramba, mas sentir isso também é humano, também é bom. Né? Sentir, chorar também é importante nesse momento. Né? Me sentir impotente e saber que eu possa dar conta posteriormente também é humano, também é importante nesse momento. E acho que eu precisei fazer essa transposição aos poucos. Então, hoje eu estou conseguindo retornar para essa leitura literária e tenho encontrado em alguns livros também esse lugar da regeneração, né, dessa identificação, ou desse estranhamento tão necessário para a gente construir, né, a imaginação, imaginar essas histórias, essas narrativas. Agora, enquanto você estava falando, Nifa, eu lembrei do Donani Tintonho, que tem esse lugar também da transformação, né? Eu estava relendo o Donana, eu estou sem o livro aqui, Nifa, porque na verdade ele ficou lá no meu armário da escola. Se você tiver para mostrar a capa para a gente, seria bem legal, assim. O Donani Tintonho, ele traz também esse lugar, né, da regeneração. Porque por mais que seja doída a vida dessas duas personagens, tem uma relação aí de alteridade muito forte, né? Porque muitas vezes as crianças elas não conhecem tanto essa realidade, mas essas personagens elas constroem também a nossa vida o tempo inteiro, né? Porque assim, os catadores eles são extremamente importantes enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores, né, que geram um equilíbrio para as cidades. Então, como é para você, assim, eu escutei já você falar algumas vezes da importância que essas histórias, que necessariamente não estão dentro de você ou não fazem parte diretamente da tua vida, te interessam. Né? Histórias em que você constrói a tua própria história a partir da relação que você tem com o outro. Porque isso de fato, Ninfa, é tão significativo a gente pensar, né? Porque a gente vive numa sociedade tão individualista, né? Tão narcisista. Então, quando a gente começa a pensar que eu só sou eu, porque o outro também me constrói, isso é extremamente importante que apareça também nas narrativas literárias para a criança e para a juventude. É verdade. Donana e Tintonho é uma história de escuta, de olhar, que eu escutei muitas vezes, que eu vi, e que fiquei e fico impressionada como os catadores são artistas da transformação, né? Eles estão sempre transformando aquilo que a gente não quer mais, e como a gente produz lixo, né? Como a gente produz lixo. Eles vivem disso, eles vão transformar, vão ressignificar, vão dar novos sentidos a isso. Então, são dois personagens assim muito fortes também, porque construíram uma família, construíram um legado, uma vida, viveram disso a vida inteira. E conheço muita gente nessa condição, nessa situação, né? E o André, que ilustrou, deu muita poesia a essa história, porque ela tem um lado de muita tristeza, mas ela tem um lado também de mostrar que essa é a vida deles, não dá para negar que é assim. E também os finais não são sempre felizes e maravilhosos, né? E a edição ficou linda, maravilhosa, né? Das Paulinas. Então, para mim, é uma história que faz parte da minha vida desde que eu era criança, que eu ficava na porta de casa vendo os catadores passarem, né? Catadores de vidro na época, de lá. A Ninfa deu uma travadinha. Será que eu travei também? E tem uma questão, vou esperar a Ninfa voltar aqui, mas tem uma questão muito significativa do Donani Tintonho, que é a invisibilidade, né, dessas pessoas na sociedade em que a gente... Quantas pessoas
reaparece, vou procurar a ninfa aqui, que eu acho que ela não me escapa. Deixa eu só achar aqui, tá, gente? Esse lugar da invisibilidade em que a gente, enfim, anula o outro e que muitas vezes é tão importante que a gente retome, né, esse processo de olhar para esse outro no seu lugar de composição da gente também, né, da sociedade, da construção. Acho que eu achei a ninfa aqui. Acho que ela está voltando. Vou te deixar, não. Eu achei que tinha acabado, tinha ficado congelado e dizendo que tinha acabado, porque eles vão acabar, não é? Com 50 minutos que acaba. Tem quanto tempo a gente ainda? Já tem 50 minutos, 51 minutos. Então tá. Você quer concluir? Porque eu queria concluir lendo o seu livro. Dizer só uma coisa, Ninfa, assim, isso que eu estou te falando também... É uma pena que a gente não conseguiu comentar um monte de coisa legal que falaram. Não é? Teve gente que falou que pintou a casa, tem gente de Goiás, tem gente de Minas. Irmã Gorete fez uma pergunta sobre o silêncio das palavras, me fez lembrar Bartolomeu Campos Queiroz. A gente não conseguiu comentar, acho que outro dia a gente continua esse papo. Acho que a gente precisa fazer um Ninfa e Fábio 2. O que vocês acham, gente? A gente faz. Uma hora é muito pouco para a gente conversar tudo que a gente precisa conversar. O Sérgio está dizendo que tem mais 9 minutos, mas eu tenho visto as lives serem interrompidas antes de 1 hora, não sei. Eu queria terminar fazendo uma leitura de um conto seu. Mas queria dizer que eu também, nesse momento da pandemia, eu terminei produzindo um livro chamado Os Segredos de Dona Joanita, que saiu pela editora de Cultura. Vou mandar para você, já tem endereço certo esse aqui. E é um livro que fala... E depois eu percebi, né, porque desde a crise que a gente está vivendo, política no nosso país, em que há uma perseguição sistemática, né, algumas pessoas que de fato defendem questões muito significativas, né, de equilíbrio social, de ecologia, de igualdade social, enfim. Pessoas que defendem o livro, há uma perseguição sistemática, né? Eu escrevi a história da Dona Joanita, que é uma história de uma personagem que vai passando por diversos momentos da história e que, de fato, vai resistindo, né, de maneira resiliente a toda a perseguição feita para ela. E eu só percebi isso, Ninfa, pela voz do leitor. É engraçado isso, né? O quanto a gente não tem domínio total daquilo que a gente escreve. Então eu escrevi Os Segredos de Dona Joanita, empenhado em construir essa história de ancestralidade, dessa mulher tão forte que vai passando, né, por esses tempos, por essas histórias, mas foi um leitor que me avisou, você escreveu um livro não apenas sobre ancestralidade feminina, mas sobre resiliência. O quanto é possível a gente dar conta de todos esses ataques de maneira íntegra e defender a nossa opinião e construir, de fato, esse lugar que é o lugar da cidadania, da civilidade, né? O quanto tem sido feio a gente acompanhar os ataques feitos ao Supremo Tribunal, o quanto tem sido feio a chuva de preconceitos, de intolerância, né, nas redes sociais, o quanto tem sido feio o aumento da violência doméstica contra crianças e mulheres. Então, é importante que a gente também use as redes sociais e esses encontros que nós temos para denunciar, né? Porque, assim, são redes sociais muito potentes que, nesse momento, estão entregues às fake news, mas que a gente precisa se apoderar desses lugares também para dar conta de denunciar esses crimes, sejam eles virtuais, sejam eles na porta da nossa casa, que são muitos, né? Perfeito. Eu fiquei doida para ouvir, Dona Joanita. Você podia ler um pedacinho ou vai ficar prometido para a próxima? As pessoas estão pedindo para a gente fazer outro encontro. Porque eu acho que ela tem muito a ver com essa dimensão do que a gente está vivendo, né? Pelo que você falou, e eu já tinha lido também nas redes sociais sobre seu livro, me parece isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dever o Dona Joanita e vou ser elegante com a minha convidada, e eu gostaria muito de ler o conto para ela. Pode ser?
Pode ser, eu ler um pedacinho, não sei se vai ter Vou ler um, tempo, né? Porque vou ler só um, temos uns minutinhos. ixi, eu acho que não vai ter. O Catireiro, lembra desse? Lembro. Acho que Era um nem homem todo mundo cheio. sabe o que é catireiro, né? Uma palavra quase em desuso. O que seria mesmo? É. Nesse momento, então, a gente tem que ser muito catireiro dentro de casa. Tem que estar trocando, 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 né? Vou ler, tá, Ninfa? Se você perceber que eu tô passando aí do tempo, você me avisa pra gente não perder essa Não, live. eu não tenho como saber. Eu acho que eles Ah, cortam de repente. A gente já pode se despedir das então, pessoas. então vai ficar para depois o nosso conto. Mas é um conto muito lindo que fala, na verdade, sobre essas transformações que a gente vai dando conta de transformar das nossas coisas, como todo esse livro aqui, Coisas que Viram Outras, da Ninfa Parreiras. Ninfa, é um prazer falar contigo sempre. Isso é Olha, uma... adorei, Fábio. Fiquei com muita vontade de continuar e de poder também responder algumas coisas que as pessoas trouxeram, de ver tanta gente amiga e querida aqui do Rio, de outros estados. Jeane, que está lá em Pernambuco com o João. Tanta gente mandando recados aqui carinhosos para a gente. Muito obrigada. Obrigada por essa Muito, ideia muito, muito... maravilhosa que você teve, Fábio. Que delícia. Vamos repetir, sim. E aí a gente começa lendo o seu conto, o meu conto, e vamos Isso. fazer essa dobradinha. Vai ser uma delícia. E queria Isso. agradecer a todo mundo que participou desse encontro aqui com a gente. É uma experiência nova para mim. Né? O primeiro momento que eu abri a minha câmera aqui, minha casa, para poder receber todo mundo, eu fiquei super feliz com esse papo, porque saio mobilizado para pensar em outras questões que eu não tinha pensado ainda, Ninfa, que você traz isso com muito significado, né? Essa possibilidade Você traz! da gente poder se Você vem repensar com e a também carga da história. ter essa possibilidade. Então fica aí pré-agendado esse reencontro da gente, para que eu possa ler um Isso. pouco dos segredos de Dona Joanita, e também para que você leia o Coisas que Viram Outras, vai ser muito legal. Amanhã eu tenho uma live com o André às 17 horas, na plataforma da Paulinas, né, no Instagram da Aqui também, no Paulinas. Insta? Aqui também, mas não vai ser na minha Oba! página, vai ser na da Uhum. Paulinas. Olha aí, pessoal, E a maravilha. Diálogos acabou de abrir um curso gratuito comigo, e com a Alice Proença e com o Severino. Será gratuito, é só entrar lá no portal para a gente falar sobre o brincar. Né? Eu vou falar do livro Opa! literário como um lugar também de brincar. Então eu espero Maravilha. todo mundo lá, vai ser um prazer receber todo mundo. Muito obrigado por terem acompanhado esse momento tão significativo e tão especial que eu tive com a Ninfa. Ninfa, eu não tenho nem como agradecer, minha querida. Você é Beijo, querido. fenomenal. Tenta salvar depois que você fechar, que aí vai para 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 outras plataformas, né? isso, isso. Vai aparecer a opção para você salvar. Beijo. Então tá bom. Obrigado, gente. Obrigado. Beijão.